Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Novos Fatos Curiosos. No vídeo de hoje vamos falar sobre as 5 invenções mais inusitadas da história. Desde a máquina de escrever musical até o trenó a jato, vamos explorar como essas invenções revolucionaram a ciência e a tecnologia, cada uma à sua maneira. Acompanhe-nos em uma viagem pela história, enquanto apresentamos essas invenções surpreendentes e curiosas. Descubra como a máquina de fazer gelo em casa mudou a indústria alimentícia, como o pato mecânico se tornou um marco na história da robótica, e como a Torre de Tesla foi uma das primeiras tentativas de transmissão de energia elétrica sem fio. Além disso, vamos explorar a importância de cada invenção e como elas foram usadas para diferentes fins ao longo dos anos. Então, prepare-se para um passeio pela história e pela ciência, enquanto apresentamos as 5 invenções mais inusitadas da história. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Agora vamos para o vídeo. Você sabia que a máquina de escrever musical é uma invenção única que foi criada em 1956 pelo compositor americano Paul Tutmarc? A ideia por trás dessa invenção era simplificar e acelerar o processo de composição musical, tornando-o mais prático e acessível para músicos de todos os níveis. A máquina consistia em uma série de botões que, quando pressionados, tocavam notas musicais. Cada botão correspondia a uma nota específica, e era possível pressionar vários botões ao mesmo tempo para criar acordes e harmonias complexas. A máquina também tinha um sistema de rolo de papel, que permitia que as notas musicais fossem escritas e lidas, assim como em uma máquina de escrever convencional. Para tocar a música criada na máquina, era necessário conectar a máquina a um sintetizador ou a um piano elétrico. Isso permitia que a música fosse ouvida com clareza e qualidade. Embora nunca tenha se popularizado como um instrumento musical, a máquina de escrever musical teve um impacto significativo na história da música e da tecnologia. Ela foi uma das primeiras invenções a combinar a música com a tecnologia, abrindo caminho para outras inovações, como o sintetizador e o sequenciador musical. Além disso, a máquina de escrever musical é uma prova de como a criatividade e a imaginação podem levar a invenções únicas e surpreendentes. Mesmo sendo uma invenção curiosa, ela continua a inspirar músicos e inventores até hoje. No segundo lugar, você sabia que a máquina de fazer gelo em casa foi uma invenção revolucionária que mudou a maneira como as pessoas armazenavam e consumiam alimentos e bebidas frias. Ela foi criada em 1854 pelo americano John Gorrie, que buscava uma solução para os problemas de refrigeração em hospitais e fábricas na época. A máquina funcionava com um processo de compressão de vapor, que resfriava a água e a transformava em gelo. Ela era composta por um tanque de água, uma bomba de ar, um condensador e um evaporador. O processo envolvia a compressão do ar, que esfriava o tanque de água, e o uso do evaporador para congelar a água. A máquina de fazer gelo em casa permitiu que as pessoas tivessem acesso a gelo de maneira conveniente e acessível em suas próprias casas. Antes dessa invenção, o gelo era coletado em blocos de lagos e rios, o que era um processo trabalhoso e ineficiente. Com a máquina, as pessoas podiam produzir gelo em casa de maneira rápida e fácil. Além disso, a máquina teve um impacto significativo na indústria alimentícia e de bebidas. Ela permitiu que os alimentos e bebidas pudessem ser armazenados e transportados com mais eficiência, o que ajudou a melhorar a qualidade e a segurança dos alimentos. Atualmente, a máquina de fazer gelo em casa é uma invenção comum em muitas residências e estabelecimentos comerciais em todo o mundo. É uma prova de como uma invenção simples pode ter um impacto significativo na vida das pessoas e na indústria. Em seguida, você sabia que o pato mecânico é uma invenção fascinante que remonta ao século XVIII. Ele foi criado pelo ourives suíço Pierre-Jacques Droz em 1773 como uma forma de exibir suas habilidades em automação e mecânica. O pato mecânico era uma figura robótica que parecia um pato de verdade. Ele era capaz de mover as asas, a cabeça e o bico, e até mesmo imitar o som de um pato real. Ele foi projetado com um sistema complexo de engrenagens, molas e alavancas que permitiam que ele realizasse movimentos precisos e realistas. O pato mecânico não só impressionou o público da época com sua habilidade de imitar a vida real, mas também ajudou a inspirar outras invenções mecânicas, como relógios automatizados e outros dispositivos robóticos. A invenção de Jacques Droz foi um marco importante no desenvolvimento da tecnologia robótica. Ele demonstrou que era possível criar uma máquina capaz de realizar movimentos complexos e até mesmo imitar a vida real.
Ele também ajudou a lançar as bases para o desenvolvimento de robôs mais avançados, que agora são usados em muitas áreas da indústria e tecnologia moderna, como a robótica industrial e a inteligência artificial. Em resumo, o pato mecânico foi uma invenção incrível que revolucionou o mundo da automação e da robótica. Ele mostrou que a tecnologia poderia ser usada para imitar a vida real e abriu portas para o desenvolvimento de outras invenções mecânicas incríveis. Em quarto lugar, você sabia que a Torre de Tesla, também conhecida como Torre Wardenclyffe, foi um projeto de invenção do cientista e inventor Nikola Tesla no início do século XX. A torre tinha como objetivo transmitir energia elétrica sem fio através do solo e do ar, de uma forma que permitisse a transmissão de energia elétrica para qualquer lugar do mundo sem a necessidade de fios. A torre consistia em uma estrutura alta, com uma torre central cercada por uma rede de fios eletromagnéticos. A energia elétrica seria gerada por uma usina próxima e transmitida por meio de ondas eletromagnéticas para a Torre de Tesla. A partir daí, a energia seria transmitida para receptores em qualquer lugar do mundo, sem a necessidade de fios. No entanto, o projeto da Torre de Tesla nunca foi concluído devido a problemas financeiros e à falta de apoio para a invenção. O projeto foi abandonado em 1906, e a torre foi desmantelada em 1917. Apesar de nunca ter sido concluída, a ideia por trás da Torre de Tesla é ainda hoje considerada inovadora e influente na pesquisa de transmissão de energia elétrica sem fio. Embora ainda não exista uma maneira eficiente de transmitir energia elétrica sem fio em larga escala, a tecnologia de transmissão de energia sem fio tem sido aplicada em muitas áreas, incluindo a carga sem fio para dispositivos eletrônicos e a transferência de energia para carros elétricos. Em resumo, a Torre de Tesla foi uma invenção inovadora que nunca foi concluída, mas que ainda influencia o campo de pesquisa em transmissão de energia elétrica sem fio. Seu objetivo era revolucionar a maneira como a energia elétrica era transmitida, e embora nunca tenha se concretizado, a ideia por trás da Torre de Tesla continua a inspirar inventores e cientistas em todo o mundo. Agora, em último lugar, você sabia que o trenó a jato é uma invenção que surgiu como uma alternativa aos trenós puxados por cães e cavalos em regiões com neve. Ele foi criado com o objetivo de oferecer uma forma mais rápida e eficiente de se deslocar em terrenos cobertos de neve. O primeiro trenó a jato foi desenvolvido na década de 1950 por um inventor canadense chamado Bombardier. Ele projetou um trenó equipado com um motor a jato, que permitia que ele alcançasse velocidades muito maiores do que um trenó puxado por cães ou cavalos. O motor a jato era capaz de impulsionar o trenó através da neve a velocidades de até 100 km por hora. O trenó a jato é usado principalmente em regiões com neve e gelo, como o Canadá, a Rússia e o norte dos Estados Unidos. Ele é utilizado para transporte de pessoas e mercadorias em áreas remotas e de difícil acesso, além de ser utilizado em competições esportivas como o snowmobile racing. Embora a invenção tenha sido inicialmente criticada por ambientalistas, que alegavam que os motores a jato causavam poluição, hoje em dia existem modelos mais modernos e eficientes, que utilizam motores mais limpos e menos poluentes. Em resumo, o trenó a jato foi uma invenção que surgiu como uma alternativa aos trenós puxados por cães e cavalos em regiões com neve. Ele permitiu que as pessoas se deslocassem mais rapidamente em terrenos cobertos de neve, e continua a ser utilizado até hoje em áreas remotas e de difícil acesso. Esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre as invenções mais inusitadas da história. Cada uma delas representou um grande avanço na tecnologia e na forma como vemos o mundo ao nosso redor. Da máquina de escrever musical ao trenó a jato, essas invenções mostram a criatividade humana em seu melhor momento. Elas representam a vontade do ser humano de criar e inovar, buscando soluções para os mais diversos problemas. Através dessas invenções, podemos entender um pouco mais sobre a história da tecnologia e como ela evoluiu ao longo dos anos. Elas também nos mostram que, mesmo nos tempos mais difíceis, a humanidade é capaz de se reinventar e buscar soluções para os desafios que surgem. Então, se você tem uma ideia inovadora, não tenha medo de colocá-la em prática e mudar o mundo ao seu redor. Como as invenções que mostramos aqui, ela pode se tornar a próxima grande novidade da história. Obrigado por nos assistir e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.